O seu gato está com dificuldade para urinar? Ele pode estar apresentando obstrução uretral. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai falar de um dos motivos que mais levam os tutores a levarem gatos para atendimento médico veterinário, que é a obstrução uretral. A obstrução uretral ela é caracterizada pelo bloqueio da uretra, que é o canal responsável por conduzir a urina que está dentro da bexiga para o meio externo. Essa obstrução uretral faz com que o gato tenha dificuldade para urinar, se essa obstrução for parcial, ou que ele não consegue urinar nada, se a obstrução for total. A uretra do gato fica obstruída basicamente por duas causas. Essa obstrução pode ser mecânica ou anatômica. Na obstrução mecânica, vai ter alguma coisa dentro da uretra que vai tampar a passagem. Pode ser algum cristal, alguma areinha formada dentro do rim que desceu e se alojou ali dentro da uretra. Pode ser esse cristal, ele pode ir juntando um cristal com outro e formar um cálculo. Então vai ter um cálculo tampando a passagem da uretra. Ou se não, vai ter a formação de tampões de muco e de proteína. Acontece descamação da parede interna da bexiga e essas células que vão descamando vão saindo pela uretra. Se esse fluxo urinário não é tão intenso, não acontece tantas vezes, essas células que vão descamando podem grudar uma na outra e formar um tampão que bloqueia ali a passagem uretral. Já na obstrução anatômica, o diâmetro da uretra fica diminuído, seja por conta de alguma estenose da parede uretral ou por conta de alguma compressão externa, algum tumor externamente à uretra ou se não por conta de alguma compressão da próstata uretral. Normalmente o animal que apresenta obstrução uretral é um gato macho que é castrado. Esse animal, na maioria das vezes, é obeso e por conta dessa obesidade ele é mais quieto, ele é sedentário. Ele apresenta entre 1 a 10 anos de idade. Normalmente ele se alimenta de ração seca, a sua dieta é ração seca e a sua ingestão de água, na maioria das vezes, é muito pouca, ele apresenta baixa ingestão de água. As fêmeas também apresentam essa obstrução uretral, só que quando a gente vai analisar a porcentagem de animais, a porcentagem de animais machos é muito maior. Isso se explica por conta da anatomia da uretra do macho e da fêmea. No macho, a uretra é mais estreita e mais longa, então a probabilidade desse animal apresentar obstrução uretral é muito maior. Os gatos que apresentam obstrução uretral, eles têm muita dificuldade para urinar. Se a obstrução for parcial, ele vai conseguir urinar só que pequenas gotinhas. E na maioria das vezes, essa urina vai ter sangue. Gatos que apresentam obstrução total, eles não vão conseguir urinar nada. Eles assumem aquela posição de urinar, né, aquela posição agachada, ficam ali por muito e muito tempo, só que não sai nada. Essa dificuldade para urinar gera muita dor, muito desconforto para o animal. E na grande maioria das vezes, ele fica vocalizando aquele miado sofrido, aquele miado de dor, de desconforto, que visivelmente a gente consegue identificar. Outra coisa que o animal que está com obstrução uretral manifesta, ele fica lambendo com frequência o pênis, por conta desse desconforto, dessa dor que ele está apresentando. Essa lambedura faz com que a mucosa que fica em volta do pênis, que reveste o pênis, fica muito congesta, fica muito vermelha. Isso é um sinal clínico muito fácil de a gente conseguir visualizar. Em quadros crônicos que se arrastam por muito tempo, por 4, 5 dias, o animal vai apresentar diminuição ou perda total do apetite, prostração, vômito. Nos casos mais graves, eles podem chegar até a coma e, na maioria das vezes, esse quadro evolui para o óbito. Ajude a gente a continuar produzindo muito conteúdo sobre os nossos animais. Clique aqui embaixo e se inscreva no canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Para chegar ao diagnóstico de obstrução uretral, tem que ter muita atenção ao histórico do paciente. Normalmente o proprietário vai falar esse histórico de sinais clínicos que a gente falou, de dificuldade para urinar, os animais que ainda estão conseguindo urinar, urina em pouca quantidade e com sangue, o animal que para de comer, que está mais prostrado, mais quietinho e que normalmente está vocalizando, está sentindo muita dor. Durante o exame clínico, quando a gente vai fazer a palpação abdominal desse animal, a gente vai sentir uma massa distendida, firme ali a palpação, na região abdominal mais caudal. Nesse momento a gente vai estar palpando a bexiga. Durante essa palpação a gente tem que ter muito cuidado, porque a bexiga ela vai estar muito distendida, a parede da bexiga vai estar muito fina. Dependendo da força que se coloca nessa palpação, pode provocar o rompimento dessa bexiga e aí o quadro
piora bastante. Os exames complementares são muito importantes para a gente conseguir acompanhar a evolução do quadro do animal e estabelecer o prognóstico. Então, normalmente a gente pede raio-x e ultrassom para a gente ver como que está ali o abdômen do animal, como que está a bexiga, e também alguns exames de sangue, como hemograma e perfil bioquímico. Se você tem algum amigo ou algum parente que tem gato, mande o link desse vídeo para ele. Gatos que apresentam obstrução uretral são considerados pacientes de emergência. Se eles não tiverem acesso ao tratamento com urgência, com muita rapidez, o quadro pode piorar muito rápido e eles podem evoluir para o óbito muito facilmente. O tratamento de animais obstruídos visa restabelecer o fluxo uretral, esvaziar a bexiga e corrigir os desequilíbrios eletrolíticos que ele esteja apresentando. Uma das técnicas para a gente esvaziar a bexiga e restabelecer o fluxo uretral é pela passagem de sonda. A gente introduz uma sonda dentro da uretra com o animal sob sedação, que ele não permite, ele consciente, ele não permite a gente fazer isso. E com o soro a gente volta todo o conteúdo que está fazendo a obstrução da uretra para dentro da bexiga. Com isso a gente restabelece o fluxo, esvazia a bexiga e o que está de sólido, que estava tampando a uretra, está lá dentro da bexiga. Então a gente tem que fazer um procedimento de lavagem, então introduz bastante soro dentro da bexiga e depois esvazia de novo. Faça isso algumas vezes para tentar lavar o máximo possível da bexiga. Alguns animais apresentam alterações anatômicas que não permitem a introdução da sonda via uretra. Nesses animais, o esvaziamento da bexiga tem que ser feito através de um procedimento que a gente chama de cistocentese, onde é introduzido uma agulha através da parede abdominal e retirada a urina que está dentro da bexiga. Todos esses procedimentos de tratamento para animais com obstrução uretral, seja passagem de sonda ou cistocentese, são muito arriscados. Somente o veterinário que estudou, que está treinado para fazer aquilo ali, pode realizar. Então, nada de fazer isso em casa ou de tentar algum tipo de tratamento caseiro para animais obstruídos. O próximo vídeo que vamos postar aqui no canal vai ser sobre isso. Um procedimento que fizemos na nossa clínica, onde chegou um animal obstruído e a gente conseguiu fazer o processo de desobstrução através da passagem de uma sonda pela uretra. Não deixe de conferir. O prognóstico de animais que apresentam obstrução uretral é de reservado para ruim. Esse prognóstico vai depender do tempo que ele ficou obstruído e das alterações sistêmicas que essa obstrução causou, principalmente quanto à uremia e os desequilíbrios eletrolíticos. Gatos que se recuperam da obstrução uretral apresentam 45% de possibilidade de recidiva da obstrução nos primeiros 6 meses após o primeiro episódio. O bom é que medidas simples podem ser tomadas para que a gente previna o aparecimento de obstrução uretral nos gatos, como, por exemplo, colocar o número adequado de caixas de areia disponíveis para os gatos. O número adequado de caixas de areia para se ter em casa é o número de gatos que você tem mais um. Então, se você tem um gato, você tem que ter 2. Se você tem 3 gatos, 4. Então é pegar o número de gatos que você tem em casa e adicionar 1. Outro fator importante é a limpeza dessa caixa de areia. Os gatos são muito exigentes. Se a caixa de areia estiver suja, isso inibe que ele vá ali para poder fazer xixi. O gato tem que fazer muito xixi. Quanto mais vezes ele urinar, mais ele vai eliminar os cálculos ou os tampões, tudo que está ali que pode causar obstrução uretral. Se ele urina pouco, essa urina fica concentrada. Então vai sair muito sólido, muita coisa junto ali na uretra. E como o diâmetro é muito pequenininho, ele vai tampar ali a uretra e vai provocar essa obstrução. Outro fator importante a termos atenção é onde vamos colocar essa caixa de areia. A gente não pode colocar a caixa de areia perto do comedouro do bebedouro. É como se a gente fosse pensar se o nosso vaso sanitário estivesse na cozinha. Não é uma coisa legal, não é mesmo? Então evite colocar a caixa de areia próximo onde o animal se alimenta. Os gatos são animais muito exigentes na questão da água. Eles não bebem água se ela estiver quente, se ela estiver suja. Então é interessante que a gente sempre limpe os bebedouros e coloque ali uma água fresca. O número de bebedouros também é muito interessante a gente ficar atento. O gato é um animal que se ele tiver que andar 2, 3 cômodos para poder beber água, ele não vai fazer isso. É interessante que a gente aumente o número de bebedouros para aumentar a oferta de água para o gato. Uma coisa também interessante da gente tratar é que o gato adora água corrente, porque nessa água corrente a água vai estar mais fresca, vai estar mais agradável. Se você puder oferecer uma fonte de água, onde que a água fica ali circulando, vai aumentar e muito a ingestão de água do seu gato e pode prevenir a obstrução uretral. E como último fator de prevenção, a gente tem que ficar muito atento à alimentação. Na natureza, os gatos caçam.
e junto com a presa, quando ele está comendo músculo ali, quando ele está comendo as vísceras, vai água. Quando ele está em casa, domesticado, o que a gente oferece o que é mais prático. Normalmente a gente oferece a ração. Então a gente tem que aumentar o teor de umidade dessa ração. Se for possível para você, procure adicionar patê na ração do seu gato. E se você puder, se for possível, ofereça a alimentação natural, que na alimentação natural o teor de água é bem maior. Com esse aumento da oferta de umidade, previne-se, diminui-se muito a chance do seu animal apresentar obstrução uretral. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixa seu like aqui pra gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube dos Bichos.